Alô, amigos, alô, brazucas, tudo bem? Estamos de volta, eu sou Elias Costa e sempre com você, trazendo um grande convidado no programa Preleção, isso mesmo, aquele bate-papo sobre futebol, contando sempre com um grande convidado. E nesta semana vamos receber um convidado que tem tudo a ver com a história do Internacional como jogador. Olha, foi um belíssimo zagueiro e também lateral esquerdo, ele vai relembrar essa história, e que hoje é auxiliar técnico do treinador Guto Ferreira. Estou falando do ex-lateral, ex-zagueiro, auxiliar técnico André Luiz. Tudo bem, André? Muito obrigado por atender o Brazuca do nosso programa Preleção para bater esse papo sobre futebol. Eu que agradeço aí, Elias, a participação aí no programa de vocês, um programa de uma audiência aí muito grande. Vai ser um prazer aí bater papo aí contigo. Pois é. André Luiz, no momento descansando, esperando uma oportunidade, um novo trabalho aí neste ano ainda, ou para 2023, juntamente com o Guto Ferreira? Isso, Elias. Por enquanto eu tô, como eu sempre digo, né? Brinco com os meus amigos aí, tô no Em Casa Futebol Clube, né? Estamos aí num período de reflexão, num período de análise, né? A gente ficando um pouco fora aí do contexto. Estamos diariamente nos reunindo, a comissão técnica, eu, Alexandre, o Valdir Júnior, que é o preparador físico, nós somos em 4 na nossa comissão técnica. Diariamente, às 19 horas, estamos nos encontrando aí para conversar sobre o momento atual do futebol, sobre trabalho, sobre possibilidades aí, né, da gente começar a trabalhar novamente, estudando os plantéis, olhando os clubes aí, né, que demonstram interesse muitas vezes. Quando um colega nosso muitas vezes é demitido, já começam as especulações, né, sobre nomes. E quando a gente sabe que o nosso nome está forte em algum dos clubes, a gente já começa a fazer uma análise, né, de plantel, de jogadores, de características de jogadores, como que está o momento do time, como estão tomando gols, como estão fazendo gols, enfim, para que quando a gente chegue, a gente já chegue já com todas as informações bem ajustadas, porque a gente sabe que o período é muito curto, né, tudo muito rápido, então, quanto mais dados você tiver do plantel, do clube em si, da história do clube, melhor. A gente já tem um passo bem à frente. Mas a ideia, em termos de planejamento, é pegar algum clube já no início da temporada, no próximo ano, ou ainda dá tempo de trabalhar em algum clube nessa reta final de temporada? Não, acho que como aconteceu conosco, né, que faz um mês e pouco que nós fomos demitidos aqui do Bahia, Isso. De uma maneira até muito estranha, né, porque nós estávamos no G4, ainda tínhamos possibilidades ainda de jogar contra o Atlético Paranaense, né, no jogo de volta, lá em Curitiba. E estávamos no G4, estávamos fazendo uma campanha boa. O time ainda não estava, né, da maneira que todos nós queríamos, né, o time embalado, e isso aí a gente está vendo aí tanto na Série A como na Série B, Série C, que são poucos os times, né, que têm uma regularidade do início ao fim da competição. Mas acharam melhor trocar, a gente até entende os motivos, né, o porquê, mas já passou, faz parte, agora estamos aí aguardando aí uma nova oportunidade. Verdade. Falando nisso, nesse último trabalho de vocês, e até falando de Série B, né, André? É um campeonato diferente até em relação à Série A, onde se preza muito a questão do resultado e menos a qualidade? Eu acho que os níveis se equivalem, né? Eu acho que se você analisar bem aí a Série B, o nível, né, dos clubes que estão disputando essa Série B, clubes que já foram campeões brasileiros, campeões mundiais, a Série B, a Série A, né, nós temos aí Cuiabá, nós temos o Avaí, nós temos Atlético Goianiense, equipes que muitas vezes também, durante os anos, volta e meia estão na Série B, voltam para a Série A, mas eu acho que o nível esse ano
está muito alto, viu? Uhum. É claro que não dá para a gente fazer comparações muitas vezes com os jogos, né, com o nível dos jogos, porque às vezes a gente assiste jogos da Série A, às vezes uns jogos assim ruins, né, de se olhar. Pouco jogo, muita falta, o jogo parando toda hora, jogador simulando contusões, jogador bota a mão no peito do jogador, o jogador se atira para trás, bota as duas mãos no rosto. O VAR, que muitas vezes demora muito, né, para definir um lance, para definir as linhas lá em cima. Enfim, muitas coisas que a gente começa a olhar, às vezes, os jogos da Série B. É muito mais interessante olhar os jogos da Série B do que olhar o da Série A. E muitas vezes o contrário. Então, acho que o nível desse ano da Série B, acho que está muito bom. Acho que nos últimos anos aí um nível altíssimo pela qualidade das equipes, né, que aí estão. Então, eu acho que a qualidade técnica, claro, né, que sobressai um pouquinho mais pela Série A, pelos investimentos, né, que os clubes fazem, de ter um pouco mais de condições, né, de contratar jogadores de alto nível. Mas a Série B tem clubes também que estão investindo, aí a janela abriu agora, os clubes aí estão procurando reforçar, né, as suas equipes com jogadores aí de nomes que já passaram aí nos grandes clubes aí do futebol brasileiro até futebol mundial. É verdade, é verdade. Falando um pouco da trajetória do André como jogador, como é que surgiu, como é que foi o início de carreira do André Luiz? Foi no Inter mesmo? O início, como quase todos os atletas, né, Elias, a gente tem hoje no Brasil, hoje nem tanto, né? Os jogadores que hoje aí estão, jogadores aí na faixa aí de 20, 21, 22, 23 anos, muitos deles não têm a mesma origem, né? Daquela época, né? Da minha época, dos jogadores lá dos anos 70, dos anos 80, de a formação, né, pedagógica do jogo de rua, né? Hoje, a maioria dos atletas, eles estão sendo formados em escolinhas de futebol, que estão espalhadas aí em todas as cidades, né, no Brasil inteiro. Mas a minha formação foi da várzea, jogando, né, time dos meninos lá de 14, 15 anos, lá no meu bairro, lá em Viamão, na Vila Santa Isabel, onde eu morei por muitos anos. E aí comecei a jogar num clube onde a gente começou a disputar campeonatos, né, campeonatos regionais. E dali surgiu a oportunidade para ir fazer teste, né, no Inter. E aí, em 1973, surgiu a oportunidade, eu fui lá fazer teste no Inter, lá no estádio velho ainda dos Eucaliptos, que hoje já não existe mais, né? Isso. Fui lá fazer um teste, 2 dias, fui aprovado e ali começou a minha trajetória, né? De 73 a 78, nas categorias de base, aí 78 em diante, até 1995, 96, onde eu encerrei a carreira. Mas foi uma carreira, eu acredito que vitoriosa, uma carreira de uma história muito bonita, que não é muito diferente, né, da trajetória de todos aqueles atletas, os meus companheiros de Inter, dos outros clubes que eu joguei, a gente conversando muitas vezes nas resenhas, né, tudo muito parecido, né, tudo muito parecido. Então, esse foi o meu início. Esse foi o meu início internacional, depois ficando no Internacional durante 18 anos, no time profissional, depois saí, fui para o Bahia, aqui onde eu estou, né? Hoje eu estou em Salvador ainda, não fui para Porto Alegre, estou fugindo aí do frio. Tá frio. Então eu estou aqui em Salvador e a gente pretende que esses atletas, né, que estão surgindo aí, que se tivesse, né, um pouco da história que nós tivemos aí, da época da dificuldade, certamente esses atletas hoje teriam uma outra cabeça, né? Mas eu passei aí depois por 7, 8 clubes e encerrei em 1995, onde comecei a trabalhar no Inter, nas categorias de base. Trabalhei lá durante 10 anos e depois me juntei com o Guto Ferreira em 2011, no Criciúma, e aí começamos a trabalhar, estamos aí até hoje, fazem 11 anos para 12 anos que estamos juntos aí e fazendo grandes trabalhos. Verdade.
Mas antes de se tornar profissional, de chegar ao profissional do Inter, quase foi parar no Olímpico, no Grêmio? Isso. Como é que foi essa história? Sequestro do futebol gaúcho. Eu trabalhava, né? Além de eu jogar, treinava às terças e quintas, lá nos Eucaliptos. E nos outros dias eu falei com um diretor, né, na época, que ele tinha uma oficina, e eu falei para ele que eu não tinha salário no clube, né? Só tinha o dinheiro da passagem, né, para fazer os deslocamentos lá de Viamão até Porto Alegre. Conversei com ele para me dar uma mão, para ver se conseguia um emprego para mim, porque eu precisava de uma renda a mais, né, para poder ter o meu sustento e até ajudar minha família. Sim. Aí ele tinha uma oficina, ele conseguiu para mim uma oportunidade lá de trabalhar, fazia serviços gerais, fazia polimento nos carros, depois da pintura, aí comecei a desmontar, montar o carro depois de pronto, preparando, né, a lataria lá para pintura, era trabalho de funilaria, né, de chapeação e pintura, como se fala lá no Rio Grande do Sul. Trabalhei lá durante 4 anos e quando eu comecei a trabalhar lá na oficina, eu fui promovido. Eu cheguei no infantil do Inter, depois fui para o juvenil e ainda precocemente, né, porque eu ainda tinha idade de infantil e já estava no juvenil já. E aí do juvenil fui direto profissional. Mas nesse período eu recebi uma proposta. Eu estava em casa e recebi um convite de um diretor do Grêmio, da categoria de base do Grêmio, para jogar no Olímpico, jogar no Grêmio. Ia oferecer um apartamento para morar em Porto Alegre, ia dar um emprego para minha mãe, um apartamento mobiliadinho, tudo, perto do Olímpico ali, onde eram os treinamentos, e uma condição muito melhor, né? Uma condição muito melhor que o Inter estava na época. E aí eles falaram, olha, se você tiver interesse, você pode se apresentar lá, você não tem vínculo nenhum. Naquela época a gente não tinha vínculo nenhum, né? Categoria de base do Inter, se você quisesse sair, você saía, ia jogar em outro clube, pronto. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para o Grêmio. Aí eu fui, peguei as minhas coisas, eles falaram para me apresentar lá no Olímpico, me apresentei lá na concentração. E nisso, no outro dia, eu tinha que trabalhar, claro, né, na oficina. Mas aí eu não fui, não tinha telefone também, na época não tinha como comunicar, né, com o seu Osmar lá, que era o dono da oficina. Aí, isso foi à tarde, eu terminou o treino, peguei e fui para casa. Aí foi quando eu encontrei o diretor, que estava me esperando na saída dos Eucaliptos, conversou comigo. Fui para casa, peguei as minhas coisas e fui para o Olímpico à noite. Só que quando eu estou à noite lá, na concentração lá, no restaurante, no refeitório do Olímpico, um bandejão lá, estava comendo e tal, me preparando para descansar para o outro dia, chegou um segurança. Chegou um segurança lá do Grêmio, do Olímpico, chegou lá e perguntou, chegou no refeitório e falou lá com a voz alta, quem é o André Luiz aí? Aí eu estava sentado na mesa, né? Estava sozinho ainda, meio sem ambiente ainda, né? Sim. Não tinha ninguém. Aí eu levantei o braço, sou eu. Aí ele me chamou, tem uma pessoa aí embaixo que quer falar contigo. Cheguei lá, tinha 2 diretores lá, 2 dirigentes do Inter, e falaram para mim, o que está fazendo aqui? Aí eu expliquei. Não, doutor Raul, é assim, eu recebi uma proposta, expliquei para ele a proposta qual era, né, as condições que eles iam me dar para mim, para minha família, e ele falou assim, mas por que tu não falou para nós isso, cara? Não, eu já estou aí quase 2 anos no clube, sempre a mesma coisa, né? Eu nunca ganhei um salário, nunca tive nada. E aqui eles estão me oferecendo salário para um bom emprego para minha mãe, vou morar aqui em Porto Alegre. Então, eu achei que vocês não iam
poder oferecer essas mesmas condições, eu peguei e vim para cá. Não, pega as tuas coisas aí agora e vai embora. Não, mas eu não posso fazer isso, agora eu já estou aqui. Não. Tu pode fazer sim. Tu não assinou nada, tu assinou alguma coisa? Não assinei nada, mas já conversei com ele, já, inclusive já vim para cá, já vou ficar morando aqui na concentração, aqui até eles conseguiram um apartamento para minha família vir para cá. Não, pega as tuas coisas e vamos embora, que tudo que eles estão te dando, eles vão te dar. Eles vão te dar um apartamento, nós vamos te dar. Eles vão te dar um emprego para tua mãe, salário, nós vamos te dar. Um salário para ti também, nós vamos te dar. Tudo que eles vão te dar aqui, a gente vai te oferecer. Então tá bom. Peguei as minhas coisas, peguei e fui embora. Aí me levaram lá para Viamão, chegaram lá, nos sentamos, ele chamou a mãe e tal, a gente sentou, conversou, eles pegaram, já tinham levado até uma quantia boa de dinheiro, né? Chegaram e entregaram na mão da minha mãe e falou: a senhora não se preocupe que a gente já está providenciando um apartamento para a senhora lá em Porto Alegre e a senhora vai se mudar para lá. Tá, o André não vai precisar mais trabalhar também, porque ele estava muito cansado, ele trabalhava de manhã e tinha que treinar à tarde, isso aí não vai mais acontecer. Nós já falamos lá com o seu Osmar lá, que também é nosso diretor aqui, ele vai entender. Então, tranquilo, tá? A senhora aceita? Não, então tá bom. Família colorada, né? Os irmãos Sim. Todos colorados, o pai falecido, o pai colorado, a mãe colorada. Prontamente aceitamos. No outro dia, eles falaram, né? Chamaram a imprensa e falaram: olha, sequestraram o nosso jogador, pegaram o nosso jogador na saída do estádio dos Eucaliptos, botaram dentro de um carro, levaram lá para o Estádio Olímpico, sem dar explicação nenhuma para nós. Então, houve um sequestro, sequestraram o jogador. Aí, logo em seguida, já apareceu a manchete: sequestro no futebol gaúcho. O jogador André, categorias de base do Inter, foi sequestrado pelos dirigentes do Grêmio, ficou retido no Estádio Olímpico. A puta da manchete. Muito engraçado. Grenal de sequestro, hein? Que loucura. Os caras me ofereceram, eu não ganhava nada, Elias. Eu só ganhava o dinheiro da passagem, que era para toda semana. Só que muitas vezes eu chegava em casa, a gente tinha pouca condição. Meu pai tinha falecido e tal, e é só a minha mãe que trabalhava, então era muito difícil para sustentar os 6 irmãos. Então, eu pegava e gastava o dinheiro da passagem, chegava lá, comprava pão, comprava coisa para levar para casa para poder comer. E aí se foi o dinheiro da passagem. Aí, umas 2 ou 3 vezes, eu vinha a pé, de Viamão até Porto Alegre. Meu Deus. Para quem não é de... gastei pra o dinheiro. Quem não é gaúcho, Viamão é região metropolitana de Porto Alegre. Isso. Saía de lá caminhando, saía de manhã e ia caminhando até Porto Alegre para chegar lá e treinar. Então, por isso que eu disse, né, que se os atletas de hoje, né, que estão ainda no início de carreira, ainda nos times profissionais, se tivessem um pouco, né, da nossa capacidade de sacrifício que nós tivemos na época de ter o foco, né, de não, eu vou ser atleta, eu vou ser jogador de futebol, eu vou vencer. Eu poderia simplesmente, não tenho dinheiro, eu não vou. Não vai, Mas isso não fazia parte de mim, né? Eu achava que, não, se eu tenho compromisso, se eu tenho que treinar, eu vou treinar. Não vou ficar tomando xingão, né, dos cobradores, dos motoristas, para me deixar na metade do caminho, subir no ônibus, né? Ser xingado na frente de todo mundo. Não, vai ter que descer, não tem dinheiro, desce. Então, para não enfrentar esse tipo de situação, muitas vezes, não vou estar pagando. Eu vou pegar, eu vou caminhando, vou andando e chego em Porto Alegre. Que bela história. E quais eram as características do lateral, zagueiro e caminhador André Luiz? Para sair de Viamão até Porto Alegre tem que ter fôlego, né? Então, uma das características minhas, eu era um jogador de muita força, tinha uma condição física muito boa, eu era muito forte, né, fisicamente, coisas que eu herdei do meu falecido pai, e tinha um chute muito potente. Tecnicamente, eu não sofria, porque eu tenho o DNA, né, do futebol de rua, que é ficar jogando de pé descalço, 2 chinelos de dedo
já eram 2 goleirinhas, e ali tu fazia 1 contra 1, 2 contra 2, até os amigos ir chegando. Eu tinha nos fundos da minha casa, logo quando eu tinha lá pelos meus 10 anos, 9 anos, no fundo da minha casa tinha um campo, que eu e meu irmão, falecido também, a gente cuidava do campo. Então ali fizemos 2 goleiras. Sim. Pegamos uns bambus e fizemos 2 goleiras assim de bambu. Sempre cortava a grama, pegava uma foice lá que o pai tinha, a gente deixava o campo em condições. Maravilha. Aí chegava lá mais ou menos 2h30 da tarde, a gente ia lá para o campo, eu e ele. Pegava a nossa bola, ia lá para o fundo e ficava lá, fazendo gol a gol. Ele ficava num gol, ficava no outro. E ali a gente ficava fazendo gol a gol. Nisso aí eu aprendi a bater na bola. Ficava chutando, batia com a direita, batia com a esquerda, mais com a esquerda, né? Batia mais com a esquerda, tanto é que a direita nunca foi meu forte. E eu e ele ficava fazendo isso aí. Daqui a pouco chegava um outro amigo. Ou chegavam 2, aí ficava 2 em cada goleira revezando. Opa, chegou mais 1, 3. Agora tem 3 contra 3 aí. Chegou mais 2, 3 contra 3. Aí a gente já fazia um joguinho, 3 contra 3. Que é o que se usa muito hoje, né, nos treinamentos. Isso. Aqueles trabalhinhos de mini-jogos, né, que se faz. Os rondos. 2 contra 2, 3 contra 3, 2 contra 2 com um coringa. Isso aí, na época, eu já fazia. Então, aquilo ali te dá uma condição muito boa, né? De toque na bola, de passe, velocidade no raciocínio, velocidade na execução. E como eu já tinha uma condição técnica boa, então isso aí me ajudou muito. Né? Então, a minha característica era um jogador que tinha muita força, marcava muito bem, às vezes até se excedia, né, nas faltas, tinha uma impulsão muito boa, né? Tinha uma boa visão de jogo, tinha bola longa boa, chute de média distância, curta distância muito bom. Então, eu acho que esse período todo aí que fez com que eu ficasse 8 anos ali no clube, né, num clube como o Inter, e depois ainda tivesse a possibilidade de jogar no Sport, no Bahia, no Curitiba, né? Joguei em São Paulo também, no interior, no São José, onde foi vice-campeão paulista em 1989. Joguei em Santa Catarina, joguei ali no Blumenau, em Santa Catarina, joguei no Taubaté, em São Paulo. Aí eu já estava no final de carreira, né? Já estava perdendo os dentes já, né? Mas ainda joguei ainda um bom tempo e numa condição muito boa. Então, essas eram as minhas características. Eu acho que se eu tivesse na época, eu acho que uma condição de ter um agente, um empresário bom, que pudesse divulgar um pouquinho mais, né, o meu trabalho e, de repente, até para fora do país, eu estaria hoje numa condição de ter jogado aí com o meu currículo um pouco mais enriquecido, né, em termos de clube. Pois é. Até perguntando sobre isso, sobre essa trajetória, André. Você fez aí basicamente quase toda a carreira no Inter, né? Mas aí você foi para o Bahia, foi para o Bangu, São José de São Paulo, outros clubes que você destacou. Isso na época para você, como é que era sair de um clube, por exemplo, como o Inter, ir para o Bahia, que era um clube dito menor na época, e depois seguir a carreira no São José, no Bangu? Que hoje, por exemplo, o jogador que sai do Inter, vamos dizer assim, que é um clube top de linha, clube de Série A, para um time de Série B ou Série B, hoje, o de Série C hoje é quase final de carreira, né? Não foi difícil a mudança, não. Porque o período que eu fiquei no Inter, 4 anos na base e depois mais 8 como no time profissional. Uhum. E aí, quando chegou, na época que o Paulo César Carapejani assumiu o Inter, em 85, ele chegou, foi sincero para mim, disse que não ia me aproveitar, disse que estava procurando uma outra característica de jogador e que se soubesse uma situação aí de sair, né, que eu poderia optar aí, escolher uma condição melhor para poder jogar. Aceitei tranquilamente, sem problema. Logo em seguida, apareceu o Bahia, Paulo Maracajá, que era o presidente na época aqui, me ligou perguntando se eu tinha interesse em jogar no Bahia. Aí eu fiquei assim, né, preocupado, a vida toda num clube, né, e daqui a pouco saí sem saber o que eu ia encarar. Eu, a minha esposa também ficou muito preocupada.
Pois é, como é que nós vamos fazer agora? Aí, eu conversando com o Paulo Maracajá, ele disse, você tem interesse em jogar no Bahia? Não, claro que eu tenho e tal. E na época a gente estava precisando, né, de dinheiro, a gente estava aumentando aí o nosso patrimônio, estávamos construindo na época, e eu estava precisando, e o clube, na época, o salário que eu ganhava não era um alto salário, e no Bahia eu ia ganhar um salário bem melhor, que eu ia poder resolver todos os meus problemas. Aí eu cheguei e perguntei para o Paulo Maracajá se não havia possibilidade de ser um empréstimo. Ele ficou bravo comigo. Ficou bravo. Não, não é empréstimo, é venda. Ele falava grosso, né? Tinha uma voz muito forte. É venda. Se você vier para o Bahia, é definitivo. Aí eu liguei para o Claudião, né? O Cláudio Duarte. Falei com ele e tal. Ó, Cláudio, é o seguinte, assim, assim, assim e tal. Surgiu uma oportunidade para mim ir para o Bahia, o que tu acha? Olha, quanto tu ganha hoje no Inter? Ah, eu ganho tanto. Então, se você vai ganhar tanto no Bahia, tu vai pensar ainda, porque o Cláudio era o técnico aqui no Bahia. Ele que pediu a minha contratação. Estava ele e Júlio Espinosa aqui no Bahia. E ele que pediu a minha contratação. Eu liguei para ele. Pô, mas se tu tá ganhando aí 20 mil reais, pô, aqui tu vai ganhar 60. 60. Mais ou menos, né, na proporção. Aí conversei com ele, ele me aconselhou, falei com a minha esposa e aí aceitamos. Tá, então tá, vamos embora. Mas a gente sentiu muito, porque eu acho que é o que acontece, né, com muitos atletas aí que muitas vezes trabalham num grande clube como o Inter, Grêmio, né, que tem todas as condições, né, de trabalho, de você evoluir, né, profissionalmente e daqui a pouco trocar de clube para um clube que você não sabe o que você vai enfrentar. Então, realmente, eu senti muito na época, mas aí depois fiquei aqui no Bahia, depois do Bahia eu fui para Curitiba, do Curitiba fui para o São José, do São José fui para o Bangu, do Bangu voltei para o São José, fomos vice-campeões paulistas, fui vendido para o Sport Recife. Então, aí depois eu já comecei a ficar mais calejado, né, com essas mudanças aí, e não me arrependo, não. Maravilha. No Inter, foste campeão brasileiro invicto, fez parte daquele belíssimo grupo, campeão invicto? Sim. Comandado pelo técnico Enio Andrade? Foi em 1979, eu comecei em 78, mas depois tive uma lesão, né? Uma lesão muito grave no joelho, LCA gravíssima, estava sujeito até a não jogar mais futebol, mas graças a Deus, Humberto da Costa e Silva, um ortopedista na época, né, que era o médico do Inter, até hoje eu converso quase que diariamente com ele, muito meu amigo, conseguiu que eu me recuperasse bem e voltasse a jogar. Mas eu fazia parte daquele grupo, sim. Tenho a honra de dizer que fui vice-campeão, fui campeão brasileiro invicto, campeão gaúcho 78, 78, 80, 81, 82, 83 e 84. Campeão do torneio Heleno Nunes, campeão do torneio Juan Gamper, medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, onde o Inter representou, né, a seleção brasileira nas Olimpíadas. Então, realmente foram muitas conquistas, né, importantes no clube. Verdade. E desse time de 79, qual era o segredo desse time, hein? Se manter tantos jogos. Aquele campeonato era de 94 clubes. O Inter, se eu não me engano, jogou 23 partidas e se manteve invicto. Jogadores de qualidade e a simplicidade do técnico de saber, né, extrair o melhor desses jogadores, coisas muito simples, sem muitas invenções, né? Hoje o futebol, as modernidades da linguagem acadêmica, hoje você, muitas vezes que sou oriundo, né, daquela época lá, muitas vezes a gente fala algumas coisas, né, alguns palavreados da época e muitas vezes os jogadores não entendem. Sim. Por quê? Porque hoje a linguagem acadêmica do futebol está invadindo, né, assim, de uma maneira que quando você para escutar as pessoas conversando sobre futebol, você não sabe se é futebol ou se é outra modalidade. Mas é a evolução, né? Então tem que acompanhar isso aí para a gente não ficar para trás.
Mas o seu Enio Andrade era muito simples, coisas muito simples, chamava e explicava, nós vamos fazer isso, isso e isso. Dificilmente mudava a nossa maneira de jogar. Ele não ficava muito preocupado com o adversário, como que o adversário faz. Nós vamos ter que mudar o sistema, porque o adversário joga assim. Nós vamos ter que jogar com 3 zagueiros, porque ele joga com 3 atacantes muito rápidos, velozes, aquela coisa toda. Joga com 2 jogadores enfiados. Vamos botar 3 zagueiros? Não. Simplesmente ele explicava, a gente pegava o time B, né, que seria uma simulação do adversário, e fazia ele jogar mais ou menos como joga. E a gente encaixava a marcação. Então era tudo muito simples e muito fácil de entender, né? Sim. E também, se tinha um pouco mais de tempo, porque às vezes a gente jogava 2 vezes na semana. Hoje é uma loucura, né? Hoje você não consegue mais treinar, enfim. Então, por isso que eu digo que a simplicidade do seu Enio Andrade na época facilitou muito para que aquele plantel, né, de jogadores com muita qualidade que tinha pudesse conseguir, né, aquela grande conquista que vai ser muito difícil. Muito Verdade. difícil. Eu acho que não vai existir mais um campeão invicto no Campeonato Brasileiro. É muito difícil, ainda mais com pontos corridos, né? Exatamente. Quase impossível, quase impossível. É. Estamos conversando com o André Luiz, ex-zagueiro, ex-lateral do futebol brasileiro, e hoje é auxiliar técnico do treinador Guto Ferreira. E em 2017 você teve a oportunidade de voltar ao clube, mas aí o Inter na Série B. Como é que foi aquele trabalho juntamente com o Guto Ferreira em 2017? Clube num momento complicado, tendo que voltar à elite do futebol brasileiro. E por que aquele trabalho não teve continuidade até o final? Nós estávamos aqui no Bahia e entraram em contato com o nosso empresário, o Inter tinha caído, né? Entraram em contato com o nosso empresário e queriam um técnico que pudesse chegar lá e colocar o time na Série A novamente. Recebemos o convite aqui, conversamos aqui com o clube, fomos muito criticados, inclusive, pela nossa saída aqui, pelo torcedor. Sim. E depois, quando nós retornamos, nós ainda tivemos muitas críticas, né, dos torcedores, ainda que não esqueceram daquele episódio, né, que nós saímos Bahia, aqui. na época, estava na Série A, né? Então, nós resolvemos, vamos para esse desafio aí, é um clube que a gente conhece, um clube que nós não podemos dar as costas num momento desse, principalmente o Guto, né, que já tinha trabalhado lá há muito tempo, eu, bem dizer, criado no clube, né, não podíamos dar as costas, né, para aquela situação. Fomos para lá, a gente conseguiu fazer uma bela campanha, tivemos alguns altos e baixos, mas eu acho que o período que nós tivemos lá, de jogos de invencibilidade, se eu não me engano, foram 12, ou foram 13 ou 14 jogos que nós tivemos de invencibilidade, ainda nós conseguimos dar um salto, né, na classificação. Sim. Só que no final nós tivemos um jogo, acho que foi contra o Vila Nova, acho que foi no Beira-Rio, nós empatamos com o time lá do Mato Grosso, me fugiu o nome agora, empatamos fora de casa, e aí quando nós chegamos em casa para jogar com o Vila Nova, nós empatamos 1-1. E ali nós fomos demitidos. Mas ali nós já estávamos com pontuação já de acesso. Sim. O clube já estava faltavam 2 jogos para o final, faltava o Guarani em Campinas e depois o jogo fora de casa, que eu acho que era exatamente o Vila Nova. Agora não era o Vila Nova. Uma coisa assim. Me fugiu o nome aqui agora do clube. Mas nós tínhamos mais 2 jogos para fazer. Se ganhasse os 2 jogos, a gente estava classificado. Aí fomos demitidos, os diretores nos chamaram e tal, e deram comunicado. E aí assumiu o Odair Helma, né, que depois fez os 2 jogos, conseguiu as 2 vitórias, conseguiu o acesso. Mas eu acho que bem dizer, a conquista, né, o caminho mais difícil, né, nós fizemos. Acho que hoje, se der para falar, o técnico que conseguiu acesso, acho que foi o Guto Ferreira. O Odair, eu acho que foi um complemento, né, pegou 2 jogos só, e aí conseguimos um acesso com o Inter, que para nós também, para o nosso currículo, também foi muito importante. Sim. O contrato naquela ocasião era até o final da temporada ou havia uma oportunidade de continuar até o próximo ano? Automaticamente, se nós conseguíssemos um acesso, automaticamente o contrato seria renovado. E com certeza houve uma frustração, principalmente sua e também do Guto, que tem um
tinha uma história com o clube, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi o grande desafio, né? Da nossa carreira, da nossa trajetória aí no futebol. O grande desafio foi aquele, né? Voltar para o Inter, um clube onde foi nosso formador, e a gente conseguir chegar lá e botar o time na Série A. E foi uma frustração muito grande, porque a gente queria, né, terminar, chegar no final da competição, comemorar o acesso, né, junto com os atletas, junto com a diretoria, com a torcida, tendo um trabalho, né, de início, meio e fim. Infelizmente, o futebol hoje ainda é assim, né? Aconteceu conosco aqui agora também essa demissão. Então a gente serve como aprendizado, isso aí vai calejando a gente, vai deixando a gente mais cascudo, né? Para enfrentar esses grandes desafios aí que a gente tem aí pela frente. Certo. Até falando nisso, na questão do mercado, questão de demissões de treinadores no mercado do futebol brasileiro, que cobra muito, né? A questão do resultado. Nos últimos dias, se não me engano, agora cerca de 15 a 20 dias, houve aquela questão do técnico Lisca, né? Que estava no Sport, ficou 15 dias no Sport e trocou o clube pernambucano pelo Santos. O que você acha disso? Faz parte do processo do mercado do futebol brasileiro? Ali o Lisca tinha um contrato. Ele cumpriu o contrato. As cláusulas contratuais, ele cumpriu. Eu tenho certeza que o contrato dele deveria ser mais ou menos assim. Mas você fez o contrato ali até o final da temporada, né, com o Sport. Mas, se aparecesse algum grande clube de Série A para contratá-lo, o clube deveria, né, fazer a rescisão, aí acertaria quem iria pagar a rescisão, e eles transferiram para esse clube. Então, ele não descumpriu nada. O grande problema ali foi que, no momento do anúncio, né, eu acho que do Santos, ou do interesse do Santos pelo o trabalho do Lisca, foi que ele, no vestiário, fizeram uma pergunta para ele, ele disse, não, depois do jogo nós conversamos sobre isso. Forçaram de novo, foram. Não, depois do jogo a gente conversa sobre isso. Esse não é o momento para conversar sobre isso. Então, ali, ele já deixou claro que tinha alguma coisa. Então, ficou aquela coisa, né? Todo mundo esperando quando terminasse o jogo, claro, com um bom resultado e tal. E aí, para chegar depois na coletiva, ele chegar e informar o que vinha acontecendo. Acabou o jogo, os repórteres vão fazer as perguntas para ele, ele chega e diz, não tem nada. Você está sabendo de alguma coisa? Não tem nada. Então, quer dizer, aquilo ali é que ficou ruim. Porque se ele disse que ia falar depois do jogo sobre o assunto, aí termina o jogo, o pessoal vai fazer entrevista com ele. Ele diz que não tem nada, eu não estou sabendo de nada. Se vocês estão sabendo... Não, mas você falou que antes do jogo que você ia falar sobre o assunto. Não, mas eu não estou sabendo. Isso é você que está dizendo. Se você está dizendo isso, você tem alguma informação? Então, aquilo ali pegou muito mal. E, claro, né, os torcedores todos ouvindo, os dirigentes ouvindo a coletiva. Então, aquilo ali que deu um mal-estar muito grande, né? Eu acho que foi a maneira que foi conduzido por parte dele, de deixar as coisas bem claras, no final, se tinha realmente interesse do Santos e ele conversou com os dirigentes do Santos, seu empresário, conversou com o dirigente do Santos, chegar e ser sincero, não, realmente tem. Pronto. Mas eu acho que isso aí é uma coisa normal. Muitas vezes o técnico está fazendo um bom trabalho e é demitido, no nosso caso aqui. Se nós estivermos aqui no Bahia, aparecesse também uma proposta grande de um grande clube de futebol brasileiro, a gente iria avaliar, analisar bem a situação. Depende muito das cláusulas contratuais. Sim. E eu acho que as cláusulas contratuais do Lisca, acho que elas estavam bem claras, né? Que se houvesse um interesse no time da Série A, que ele poderia ser transferido, pagava a multa e ia embora. Certo. Como é que funciona o trabalho da equipe do Guto Ferreira? Como é que é, por exemplo, a sua função especificamente dentro deste grupo? Tem o Guto, você e mais duas pessoas, mais dois profissionais. É Guto Ferreira, eu, o Alexandre e o Valdir Júnior, que é o preparador físico.
somos dois auxiliares, né? Eu e o Alexandre, e o Valdir Júnior é o preparador físico. Nós distribuímos o nosso trabalho de uma maneira bem simples, né? Eu, como fui muito tempo, né, joguei na defesa, fui lateral esquerdo, fui zagueiro, tenho algum conhecimento, né, do setor. Hoje, pelo currículo que eu tenho, pelos clubes que eu joguei, né, trabalhando já como técnico também. Então, o Guto distribui funções. Eu cuido do sistema defensivo e de bolas paradas ofensivas, defensivas, sob meu comando. E o Alexandre é um jogador que controla mais o setor de ataque. Então, por exemplo, nós teremos um jogo amanhã, terça-feira, hoje, treinamento da tarde. O Guto faz um trabalho tático, né, dá alguma organizada, algumas coisas ali, alguns ajustes, e aí depois chega e diz, André, é contigo agora. Aí eu já tenho tudo organizado direitinho, né, sobre o adversário, já estudei as bolas paradas ofensivas, defensivas, quais os pontos fortes do adversário, a gente pode anular, onde a gente pode explorar também os pontos fracos do adversário. Então, de uma maneira bem curta, porque não dá também, né? Véspera de jogo não dá para repetir muitas vezes. Então, é muito mais na base da explicação. Faço uma ou duas jogadas e tal, ofensiva, a defensiva também. Eu vejo o ponto forte do adversário. Olha, eles batem escanteio, pé fechado. Eles fazem escanteio curto, geralmente vai 2 jogadores da batida. Então, eu organizo essas situações para quando chegar na hora do jogo, tá tudo bem ajustado. E também trabalho muito a linha defensiva, né, a linha de 4, os 2 laterais, os 2 zagueiros, posicionamento defensivo, movimento de subida, posicionamento de temporização, né, quando tem que afastar um pouquinho, que não dá para ir fazer abordagem nos atacantes, tem que se posicionar, enfim, essas coisas específicas dos setores que o Guto delega para mim, do sistema defensivo. E o Alexandre mais a parte ofensiva, que aí o Guto também gosta muito, né, trabalham juntos e eu fazendo o trabalho da parte defensiva. No final, junta tudo, toca aquele rachão, enfim. Observação também de adversários. Né? A gente tem que estar sempre atento, sempre olhando o adversário seguinte, parando para... passou o jogo da vez, bom, agora veio para... Está tudo ajustado, junto com o analista de desempenho do clube. Então, é uma tarefa bem difícil. Bem difícil, sim, porque a minha responsabilidade pela bola parada é muito grande, né? Porque hoje são situações que estão definindo, né, muitos jogos aí. Então, sim, se não tiver tudo bem ajustadinho, se os jogadores não tiver uma boa compreensão daquilo que está passando para eles, muitas vezes você chega num jogo e perde o jogo. E aí a cobrança não vem muitas vezes diretamente, mas fica aquelas coisinhas, né? Pois tomamos um gol de bola parada, a gente sabia que os caras faziam jogada, poxa, vida. Então, tem que estar tudo muito bem ajustado. Então, todos esses detalhes aí são importantíssimos para você chegar no dia do jogo e não ser surpreendido, né? E, graças a Deus, no período que nós estamos trabalhando junto aí, eu acho que nesse ponto eu ainda tenho muito que evoluir. Sim. Mas eu já comecei a perceber que tem várias coisas, vários acessórios aí nessas bolas paradas, né, ofensiva e defensiva. Se você treinar bem, você vai fazer gol. E se você estudar bem o adversário, também dificilmente você vai sofrer gol. Então, é uma função, assim, bem interessante, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem, né, como é que isso funciona. Então, eu aproveitei para estender um pouquinho mais aqui para explicar como funciona isso aí. Ótimo, ótima explicação, até para a gente saber como é que funciona mesmo esse processo de treinamento numa comissão técnica. Muitas vezes as pessoas mas por que o fulano é auxiliar lá do técnico, não faz nada? Não, tá aí a metodologia de um trabalho que é sério e é dividido em vários processos. Tem muitos técnicos que eles puxam tudo para ele, né? Centralizam, né? Eles trabalham o sistema defensivo, o sistema ofensivo, bola parada, tudo com ele. Mas o Guto, pelo período que nós trabalhamos no Inter juntos, esse período aí de 11, 12 anos que nós estamos juntos, estamos sempre trabalhando assim, e realmente vem dando certo, então ele passa essas funções aí para nós, aí nós temos que se virar. Porque se a coisa der certo, beleza, vamos ganhar elogio, mas agora se der errado, aí o gordinho vem com tudo para cima. O Gordiola, como ele era chamado no Ceará, né? E ele é brabo, hein?
É, ele em dias de jogos, né? Ele no trabalho, enfim, ele é um cara assim que ele. André, só um pouquinho que sumiu a imagem. Agora Aham, deu, voltou, pode ir. ele é um cara que se envolve muito, né? E Sim, ele tem um temperamento muito forte, um temperamento assim às vezes muito agressivo, né? Mas tudo no sentido assim de acertos, né? Terminou ali, depois ele dá dura, ele dá uma bronca, mas aí depois passou, ele vem, conversa, ó, vocês me conhecem, né? Vocês sabem, quando eu saio da casinha, eu fico assim, mas tudo bem, vamos lá. Então, o nosso convívio é muito bom. que maravilha. André, claro que o nosso papo aqui é sobre futebol, mas o nosso canal também fala de um assunto que é apaixonante, pelo menos na minha visão, que é o carnaval. E eu, uma vez, acho que em 2020, tive uma oportunidade rapidamente de conversar com você sobre carnaval, que eu acho, acredito que também seja a sua paixão, é isso? Não só minha, como também da minha esposa, né? Olha aí. Gostamos muito de carnaval. Eu desde a época lá de Viamão, eu sempre gostei de samba, né? De ter uma rodinha de samba e tal. Eu sempre fui muito chegado. Inclusive lá na Vila Santa Isabel a gente tinha uma banda lá que muitas vezes final de ano nós nos reuníamos e saiu pelo bairro, mais ou menos, eu acho que uns 12 ou 13 colegas lá, a gente pegava a nossa bandinha e saía pelo bairro, final de ano, Aí. tal, batendo. Da pouco do via tinha aquele monte de gente atrás, era muito legal na época, lá nos anos 73, 72 por aí. E, inclusive, quando eu estava no Inter, eu cheguei até a desfilar os acadêmicos da Orgia. Ô, grande. Desfile os acadêmicos da Orgia, meus amigos lá me convidaram e eu participei, né, do carnaval, a primeira vez que eu desfilei. E aí eu já gostava, né? Aí peguei gosto. Então, praticamente quase todos os anos aí, eu, os meus filhos e tal, muitas vezes a gente vai, se reúne e vai para o Rio de Janeiro para poder acompanhar o carnaval. Não desfilo mais, né? Eu só gosto mais de chegar, sentar, assistir os E desfiles assistir. lá, tal, tranquilo. Desfilar eu já não tenho mais aquele entusiasmo, né, de participar de desfilar. Eu gosto mais de assistir. É Sim. muito legal, é muito legal. Eu acho que tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que gostam de outro tipo de lazer, mas eu, na época de carnaval, quando dá para mim dar uma escapadinha para o Rio de Janeiro, lá para acompanhar os ensaios lá nas quadras, Mangueira, Salgueiro, Mocidade, a gente revira aquilo lá tudo. É muito bom, é muito gostoso e o carnaval é uma das coisas que realmente está no meu sangue. Verdade. Torce por qual escola? Eu, no Rio de Janeiro, torço pela Mangueira. É? E em Porto Alegre tem alguma? Sou mangueirense. Acadêmicos da Orgia. Ah, grande verde e E, branco. André, já te agradecendo aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube no programa Preleção. Duas questões para encerrar nosso papo. Fácil, barbada. Um jogo inesquecível e um gol inesquecível. porra, aí tu me pegou. Eu falei que era Um gol, barbada. não, um gol, um jogo inesquecível foi meu primeiro Grenal. Opa. Foi meu primeiro Grenal no Olímpico, 1978. Nós empatamos. Nós empatamos o jogo 0-0. Que foi o jogo onde eu comecei a jogar, né? Meu primeiro jogo profissional. Jogando lá contra Iura, Tarciso, Nossa. André Éder. Só isso. E o gol, eu fiz 28 gols, né? Eu sou o terceiro jogador, o segundo jogador com mais número de gols no Inter. Zagueiro, né? Jogador de Zagueiro. defesa. O Índio parece que fez 31, 32 e eu com 28. Depois vem o Figueroa. Mas gol, o torneio Juan Gamper, que agora, inclusive, parece que
eu não sei se foi ontem ou hoje que estava acontecendo esse torneio. Barcelona, em agosto. O gol que eu fiz de pênalti, que nós empatamos o jogo 0-0, né, nos 100 e poucos minutos, que enquanto o Barcelona não fazia o gol, o árbitro não acabava o jogo. Aí ele viu que não ia ter jeito, que o Maradona e companhia lá não iam conseguir fazer gol, ele acabou o jogo. E aí eu fiz o gol que praticamente selou, né, a nossa vaga para a final. Que aí nós eliminamos o Barcelona e depois fomos jogar contra o Manchester City e aí vencemos o jogo por 3-0. Mas aquele gol foi um gol importante para mim também, porque é um torneio onde o único time, né, fora da Europa que conseguiu o título. Vários brasileiros lá, todos os brasileiros já foram jogar lá e não conseguiram, né, passar. E nós eliminamos o Barcelona, fomos campeões do torneio e temos um troféu lá na galeria do Inter, lá que acho que é um dos mais valiosos, né? Porque ele é todo de ouro. A base, né, dele é de mármore e a parte principal é toda de ouro maciço. Um troféu muito bonito, lindíssimo e um dos mais valiosos que tem no Beira-Rio. Então, aquele gol para mim realmente me marcou. Maravilha. Qual atacante mais difícil que você marcou? Posso botar dois? Vontade. 3, então. Porque eu joguei durante muitos anos, né? Foram 8 anos. Sim. Reinaldo, do Atlético Mineiro. Careca, que era do Guarani, e Serginho Chulapa. Só eles. E teve mais, né? Teve Nunes, teve Roberto Dinamite. Sim. Mas esses 3 aí realmente foram 3 jogadores, assim, 3 atacantes, assim, centroavantes, né? Que realmente eu tive muita dificuldade para marcar. E os 3 com características diferentes, né? O Reinaldo mais técnico, o Serginho Chulapa o rompedor e o Careca aquele jogador de movimentação, né? Exatamente. Um jogador que era 9, mas não era aquele 9 de referência, né? Era um jogador que estava bastante. O Reinaldo, um jogador que era muito rápido, jogava muito sem a bola, passava o jogo todo escaneando, né? Para ver se o zagueiro estava colado atrás. Se o zagueiro estava colado atrás, ele fazia a parede, girava de frente, ficava de frente para receber a bola na frente para chegar para bater. Se o zagueiro não tivesse colado, ele dominava girando e vinha para cima. O Serginho Chulapa usava muito os braços, ele dominava a bola, tu não conseguia roubar a bola dele, porque ele era muito grande. E aí, quando ele ia bater, ele girava com o braço, te arrastava para o lado e batia de esquerda. Ele batia muito bem, né? Era canhoto, batia muito bem. E eram jogadores, assim, inteligentíssimos, né? Jogadores que, quando tu dava uma chegadinha um pouquinho mais forte no ossinho deles, eles não falavam nada, eles ficavam quietos. Porque tem atacantes que muitas vezes você chega, dá uma chegada nele, ele começa começa a berrar, abrir os braços, chamar o juiz. Esses aí não. Tu chegava, tu dava no ossinho do tornozelo dele, ele só botava a mão e tal, só olhava para trás para ver quem foi e não falava nada, ficava quieto. Então isso aí te gera uma desconfiança, né? E o que esses caras vão fazer? A próxima, quando tu queria chegar, quando via, era o cotovelo, às vezes, só botava o cotovelo para trás, dava no teu peito. Às vezes, girava e dava uma cotovelada nas tuas costelas. Mas não falavam nada, eles não reclamavam. Porra, tu tá toda hora chegando em mim, tá toda hora me dando porrada. Sim. Isso aí. Não, eles ficavam quietos. Então, esses aí são os mais perigosos, os mais difíceis. Porque esses que reclamam, que abrem os braços e xingam e diz, tu me deu, agora na próxima eu vou te dar, hein? Esses aí não fazem nada. Na próxima dividida, tu vê, quando tu olha, ele já tá falando lá com o jogador, vamos trocar um pouquinho. Deixa eu trocar um pouquinho aí do lado, vamos trocar, vem aqui para dentro. Ele vai lá pro outro lado. Agora, esse que toma a chegada,
só bota a mão, dá uma olhadinha para trás e fica quieto, isso é um perigo. E esses 3 aí tinham essa característica. O Careca, eu tenho até hoje uma marca na minha canela. Eu estava jogando no Curitiba, em 1986, e ele estava no São Paulo. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Curitiba e São Paulo. Deu uma dividida lá. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas ele já me conhecia, né? Ele sabia que eu chegava firme. Ele pegou e chutou a bola assim e deixou o pé. Pegou na minha canela, eu senti uma ardência. Mas, na hora, ali não foi nada. Continuou o jogo e tal. Isso era no final do primeiro tempo. Quando eu estou indo para o vestiário, eu comecei a sentir aquela ardência. Quando eu baixei a meia, tinha uma... Rasgou a minha canela. Nossa! Jogava com uma chuteira Mizuno, chuteira de trave, rasgou a minha canela. Meu Deus! Eu falei assim, ó, aí, tá vendo? Os caras... Foi discreto ali, deu uma chegadinha em mim e ela me rasgou a minha canela, como podia ter faturado a minha canela. Né? Claro. Mas o árbitro nem falta deu, o jogo seguiu. Então... Mas e além da parte técnica, né? A qualidade técnica que tinha esses jogadores, né? Pô, o Reinaldo, Atlético Mineiro, né? Poxa, era um jogador inteligentíssimo, jogador rápido, tinha muito arranque. O Careca, tu não sabia o lado que ele ia sair, tu não sabia o que ele ia fazer, um jogador muito imprevisível. Previsível. Dava muita força, né? Dava tapa, dava cotovelada, cuspia na tua cara. Se tu caísse no chão, ele pisava em cima da tua mão, pisava em cima do teu pé. Mas e aí, ia fazer o quê? Tinha que ir para o jogo, né? E tinha que passar por cima disso. Encarar os caras. O meu primeiro jogo, depois da minha cirurgia, que eu machuquei o meu joelho, o meu primeiro jogo, quando eu voltei, nós íamos fazer uma turnê no Nordeste, e aí depois, voltando para Porto Alegre, nós paramos em São Paulo para fazer um amistoso com o São Paulo. Foi contra o São Paulo e o Serginho estava jogando. O meu primeiro jogo, depois da minha cirurgia do joelho, foi contra ele. Imagina. Meu Deus. André, mais uma vez, muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, falar de futebol, um pouquinho de carnaval, que são as nossas paixões. E boa sorte aí nessa jornada, uma nova jornada, com certeza irão trabalhar em outro clube aí, no futebol brasileiro, exterior, enfim. Boa sorte na carreira. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aí. Certamente agora eu já vou arrumar minhas coisas, aqui arrumar minhas malas, porque depois de participar do teu programa aí, e contando um pouco da história aí da nossa comissão técnica, que certamente nós já vamos estar empregados em seguida aí. Muito obrigado. Tomara. Maravilha. Conversamos com André Luiz, isso mesmo, auxiliar técnico do treinador Guto Ferreira. A preleção volta na próxima semana, sempre com um grande convidado, falando das coisas do futebol. Grande abraço, André. Muito obrigado, amigo. Tenha uma boa semana aí. Parabéns pelo teu programa, pela eleição. Eu acho que é muito bom conversar com vocês. Eu estou esse período aqui parado, descansando, estudando bastante, mas estar com vocês aí, bater esse papo aí é muito gostoso. Bom demais. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Que maravilha. Até a próxima. Obrigado.